teve uma entrevista coletiva agora de manhã, ainda em Franca, com o prefeito da cidade. Eu conversei com ele e ele confirmou erros e casos de fura-fila. Os detalhes agora completo, só aqui no Balanço Geral. 917 erros e 2 casos de fura-fila. Esses foram os números confirmados após o pente fino da lista de vacinação em Franca. 2 mulheres, com 57 e 58 anos, são os 2 casos. São 2 mulheres, 57 e 58 anos, que nós não encontramos vínculos delas com nenhum dos grupos prioritários que já foram feitas as vacinas, e elas têm menos de 60 anos, então está fora do protocolo. A gente precisa aprofundar nisso, é o trabalho da auditoria, do Observatório Social, aprofundar e entender o que é que aconteceu, se realmente são dessa idade e se não pertencem a nenhum grupo. Isso precisa ser aprofundado ainda. Não tem mais detalhes, simplesmente eles vão ligar ainda, mas a apuração foi tão grande, vocês não apuraram isso até agora? A gente já ligou para as pessoas, mas elas falam assim para a gente tomou, a gente foi lá, mas quem convidou, quem avisou, quem falou, quem deixou, quem autorizou? Não, a gente foi lá. Tem cara que respondeu assim para a gente, eu vi num grupo de WhatsApp e fui lá, tomei vacina. Então, eu tenho um amigo, tem gente que vai, eu tenho um amigo lá que me chamou. Eu tenho uma pessoa lá que me chamou. Um amigo meu ia tomar, tinha mais de 60 anos, e ele me chamou e foi lá. Você liga no amigo, o amigo confirma. Não, realmente eu chamei ele. Alguém me convidou e eu chamei ele. Então, esses de 60 acima estão dentro do protocolo. O que está nos intrigando é como é que essas pessoas chegaram lá. Então, a gente vai precisar de um pouco mais de evolução, de tecnologia para investigar, coisa que a gente não tem aqui, por isso o trabalho da Polícia Civil. Mas qual é a suspeita de vocês? Qual é a suspeita? Qual a hipótese que o prefeito levanta, como o prefeito levantou em outros casos? A hipótese é que elas foram convidadas mesmo por alguém, foram lá, apresentaram o documento e ou ninguém lá checou que ela não tinha 60 anos, e aí a gente vai atrás de quem vacinou, qual é o posto, qual era o responsável pelo posto, como vacinou, por quê? Viu que ela não tinha 60 anos, mesmo assim aplicou a vacina. Na fé do servidor ou não? É isso que nós vamos entender o que está acontecendo. Mas hoje a gente não tem instrumento, por isso nós precisamos da Polícia Civil para nos ajudar nisso. Essas fura-filas tomaram as 2 doses? Sim, tomaram as 2 doses. Isso, como o prefeito falou, que pode ter sido, o servidor errou, ela é boa de conversa, conseguiu levar nas 2 vezes? Não, na segunda ela vai com a ficha de vacina da primeira, então ela vacina só com a ficha. Mas a idade era bem abaixo dos 60, né? 57, 58 anos, as 2. Ela faz a segunda dose com a carteira da primeira. A gente tem que averiguar isso, realmente, o que aconteceu. O funcionário não checa a idade, então, na segunda dose, mais uma vez, só com a carteirinha. Ela está com a carteira, ela faz na carteirinha, já tomou a primeira, então pode ser de grupo, não pode... mas aqui está escrito 57, mas às vezes ela é de outro grupo. De saúde, de educação, que está dentro quando elas tomarem. Então, assim, o que a gente precisa, que eu falei para o pessoal da auditoria e do observatório? Vão a fundo para entender realmente o que aconteceu, para não termos problema de novo. O prefeito já respondeu, me perdoa, mas foi no mesmo lugar? Não. As doses são no mesmo lugar? Não foram em locais iguais. A gente não conseguiu achar relação nem de local e nem de parentesco, de conhecimento com essas 2 pessoas. O que a gente está entendendo até agora, né, Ana e Observatório, é que são 2 ações separadas que aconteceram. Essas 2, nós temos que, eu falei para eles, profundamente, vai até achar o que aconteceu. Ainda segundo o levantamento da Prefeitura, o principal problema foi no lançamento das informações no sistema que controla a vacinação. Quase 400 idosos vacinados antes da data moram em asilos, mas essa informação complementar não foi colocada no sistema. Outros 382 vacinados, como idosos, eram, na verdade, profissionais da saúde. Para chegar aos 917 casos, ainda teve cadastro com data de nascimento errada, cuidadores que aparecem como idosos, profissionais de saúde lançados como da educação, pessoas vacinadas com a sobra do imunizante e até quem foi se vacinar dias antes do aniversário. É para proteger
as investigações para proteger o próprio servidor. Alguns serão afastados das suas ações e afastados da chefia, até que a gente consiga apurar responsabilidade de cada um deles e o que cada um concorreu e se concorreu para acontecer esse tipo de coisa. 2 de imediato, que são as 2 chefias só. Os outros são servidores públicos, como eu também. A vigilância epidemiológica e vigilância em saúde. Esses 2 servidores afastados estariam envolvidos diretamente com essas 2 pessoas que efetivamente furaram a fila? Seriam parentes, alguma coisa assim? Não são parentes desses 2, não são parentes de ninguém, não são, à primeira vista, não são parentes de nenhum servidor, né? A gente afasta eles, não porque eles são culpados, mas a gente afasta eles para protegê-los e também para poder garantir a evolução dos trabalhos. Mas não tem qualquer vínculo com essas 2 pessoas que realmente estão, na nossa opinião, hoje, estão irregulares. De novo, a gente precisa aprofundar nessas investigações, tá bom? Mas não tem nenhum deles vínculo, pelo menos até agora, com essas 2 pessoas. Segundo o prefeito, agora os dados das pessoas que teriam furado a fila serão encaminhados para a Polícia Civil para uma possível punição na área criminal. Além disso, foi aberta também uma auditoria diária que vai continuar acompanhando a vacinação até o fim. Hoje já começam tecnicamente chama oitiva, né? Mas os servidores já foram notificados anteontem e ontem para comparecerem aqui hoje de manhã, hoje, durante o dia, lá na auditoria, para fazerem as oitivas. E aí as perguntas vão ser feitas. Por que disso? Por que daquilo? O que aconteceu? Onde foi? Quem fez o controle? Quem fazia? Quem determinava as regras? Quem não determinava? Quem caminhava? É um processo de investigação mesmo, e que leva tempo. Não dá para fazer de um dia para o outro. Você vê, nós temos mais de 50 mil doses, ou quase 50 mil doses aplicadas, e a gente teve que avaliar um por um, fazendo filtros no sistema. Olha, você viu aí, né? Foram vários questionamentos que eu fiz para o prefeito, até falando sobre a questão de parentes, quem seriam pelo menos essas 2 pessoas que furaram a fila. O prefeito diz que vai seguir investigando. Nós falamos um pente fino com 900 nomes, não ligou para as outras 2, né, pessoas, mas nós vamos continuar acompanhando para saber quem são, a princípio, essas 2 mulheres que teriam furado a fila e por que tomaram a vacina 57 e 58 anos, se não estão em nenhum grupo prioritário e não fazem parte nem da educação, não faz parte nem da saúde, né? Então a gente vai continuar acompanhando de perto esse caso. Bom, a prefeitura informou que os servidores afastados são o chefe da Vigilância Sanitária, Caio Carvalho, e o chefe da Vigilância em Saúde, Kleber da Silva Benedito. O afastamento deles será publicado amanhã no Diário Oficial do município, como disse o prefeito Alexandre Ferreira. A gente está de olho, a gente está acompanhando, a gente está perto, né? E eu vou lá, né? A gente vai na prefeitura, converso direto lá com o prefeito. Essa é a diferença do Balanço Geral, tá? Ninguém me contou, eu estava lá.